O que parecia ser um quarto de hospital preenchido apenas pelo som dos monitores cardíacos transformou-se numa cena de crime em minutos quando o marido chutou violentamente a cama do hospital, enquanto a sua amante imobilizava a esposa grávida no chão. Eles acreditavam que, dentro de um hospital, tudo poderia ser distorcido para parecer um acidente, que algumas mentiras e um pouco de poder seriam suficientes para silenciar a vítima. O que eles não sabiam era que alguém ouviu o impacto, que as câmeras capturaram cada segundo e que um telefonema enviou um pai numa corrida através da noite, como se o seu coração tivesse sido arrancado do peito. A partir desse momento, tudo se tornou um confronto direto entre o abuso e a justiça, onde o dinheiro já não podia comprar segurança e a verdade viria à tona sob todas as luzes. Deixem-nos saber a que horas estão a ouvir e de onde estão sintonizados. E deixem um comentário abaixo para sabermos que estão aqui com esta história. Emma Carter foi trazida para o hospital tarde naquela noite, após uma dor repentina e avassaladora surgir no seu abdômen inferior sem qualquer aviso. Grávida de 7 meses, ela já tinha passado por muitos momentos desconfortáveis, mas esta dor era diferente tanto em intensidade quanto em caráter. Chegou agudamente, roubou-lhe o fôlego e encheu-a de medo imediato pela vida que crescia dentro dela. As enfermeiras apoiaram-na rapidamente enquanto ela lutava para se manter de pé, guiando-a pela entrada de emergência enquanto falavam em tons calmos e tranquilizadores. Após ser acomodada numa cama de hospital, o médico assistente realizou um exame cuidadoso e explicou a situação em termos claros. A gravidez de Emma ainda estava estável, mas a dor indicava que o seu corpo estava sob grave estresse. O médico alertou que qualquer movimento brusco, agitação emocional ou choque físico poderia colocar em perigo tanto Emma quanto o seu filho por nascer. Repouso absoluto era necessário e monitoramento contínuo seria necessário durante a noite. Emma ouviu silenciosamente e concordou sem hesitação, depositando a sua confiança no ambiente hospitalar. Quando a equipe médica saiu, um silêncio pesado preencheu o quarto. Luzes brancas pálidas refletiam suavemente contra as paredes limpas, e o som constante e rítmico do monitor fetal tornou-se o único ruído. Cada batida medida tranquilizava a Emma de que o seu bebê ainda estava vivo e lutando. Ela descansou as mãos sobre o estômago e tentou desacelerar a respiração, lembrando a si mesma que este lugar servia para protegê-la. Apesar da tensão no seu casamento, Emma acreditava que o seu marido chegaria em breve. Jason Reed sempre viera sozinho durante as visitas hospitalares anteriores, mesmo quando o relacionamento deles se tornara tenso e distante. Ela ainda esperava que, em momentos como este, ele pelo menos fingisse importar-se. Deitada na cama, ela esperou silenciosamente, acreditando que a presença dele traria alguma sensação de familiaridade e estabilidade. A porta abriu-se sem qualquer aviso ou batida. Jason entrou no quarto com uma expressão rígida que não mostrava preocupação ao ver Emma deitada ali. A sua presença mudou imediatamente a atmosfera, substituindo a calma pela inquietação. Antes que Emma pudesse falar ou sequer processar a sua chegada, outra figura apareceu atrás dele. Mila Torres entrou confiante, com a postura relaxada e uma aparência marcante contra o cenário estéril do hospital. Emma congelou completamente. A visão de Mila dentro do quarto do hospital destroçou a frágil sensação de segurança a que Emma se agarrava. O seu peito apertou-se enquanto o medo substituía a exaustão, e os seus pensamentos corriam em confusão. Este era um quarto de hospital,
não um lugar para confronto ou crueldade. No entanto, a mulher que representava a traição estava agora a poucos passos de distância. Jason não ofereceu explicação para a presença de Mila. Ele não pediu desculpas, nem perguntou como Emma se sentia. Os seus olhos mostravam irritação em vez de preocupação, como se a dor e a condição dela fossem inconveniências em vez de assuntos sérios de saúde. Mila quebrou o silêncio com um leve sorriso cúmplice. A sua voz carregava um tom agudo e de zombaria, sugerindo que Emma estava a exagerar na dor. Ela insinuou que era uma performance, uma forma de manipular Jason para ficar. Cada palavra era deliberada, escolhida para humilhar e ferir. Emma tentou sentar-se, apesar da dor que se seguiu imediatamente ao movimento. Os seus músculos tremiam enquanto ela se empurrava contra o colchão, lutando para se manter de pé. A sua voz tremia ao perguntar por que Mila estava ali e implorou para que fossem embora. Falar exigia um esforço que ela mal tinha, mas precisava de respostas. Jason respondeu com uma raiva repentina. A sua voz subiu bruscamente, enchendo o pequeno quarto de acusação e desprezo. Ele culpou Emma por criar drama e perturbar a sua vida. Mila aproximou-se da cama, observando com desdém aberto, como se estivesse a observar algo inferior a ela. Emma implorou novamente, lembrando Jason do aviso do médico e pedindo-lhe que pensasse no bebê. As suas mãos tremiam enquanto ela alcançava a grade lateral da cama, tentando estabilizar-se enquanto a dor continuava a espalhar-se pelo seu corpo. O medo e a exaustão pesavam muito nas suas palavras. Jason explodiu. Num súbito acesso de raiva, ele chutou a lateral da cama hospitalar com força. O impacto enviou um tremor violento através da estrutura de metal, sacudindo o colchão violentamente. O solavanco tirou o fôlego dos pulmões de Emma e destruiu o seu equilíbrio. A cama deslocou-se bruscamente e Emma perdeu o apoio. Ela escorregou da beira da cama e caiu com força no chão frio. A dor explodiu pelo seu corpo ao aterrissar de lado, e o seu grito ecoou pelo quarto em puro desespero. As lágrimas encheram os seus olhos enquanto o medo ultrapassava a razão. Antes que ela pudesse mover-se ou recuperar-se, Mila correu para a frente. Ela pressionou o seu peso para baixo, agarrando o ombro de Emma e forçando-a contra o chão. Os azulejos eram gelados contra a sua pele, e o pânico inundou os seus sentidos enquanto ela lutava instintivamente para proteger o estômago. Emma encolheu-se, agarrando a barriga o mais forte que podia. O terror dominou-a enquanto ela gritava por ajuda. Os seus pensamentos focavam-se inteiramente na vida frágil dentro dela. Cada segundo parecia insuportável enquanto ela temia o pior. Nesse momento, o monitor fetal gritou. O ritmo constante despedaçou-se num alarme estridente que encheu o quarto de urgência e perigo. O som cortou tudo o resto, mais alto que os gritos de Emma e mais alto que o silêncio dos responsáveis. Era um aviso que não podia ser ignorado. O alarme continuou a ecoar pelo quarto do hospital, exigindo atenção imediata. Enquanto as pessoas que causaram o caos permaneciam congeladas no lugar, sem saber que este som estava prestes a atrair outros para o pesadelo que tinham criado. Sofia ouviu o estrondo agudo vindo do corredor e reagiu instantaneamente, o seu corpo movendo-se antes que os seus pensamentos a alcançassem totalmente. Anos de experiência treinaram-na para reconhecer o som do perigo, e ela correu em direção ao quarto do hospital, com a urgência a apertar-lhe o peito. Ao empurrar a porta, a cena diante dela parou a sua respiração por um breve momento.
Emma estava no chão ao lado da cama, com o corpo ligeiramente encolhido, o rosto drenado de cor. A palidez da sua pele era inconfundível, e os seus lábios tremiam enquanto ela lutava para respirar através da dor. O coração de Sofia caiu ao ver a cena, compreendendo imediatamente que não se tratava de uma queda comum. Ao ajoelhar-se ao lado dela, Sofia notou sangue a infiltrar-se através do tecido fino da camisola hospitalar. A mancha espalhava-se lenta, mas visivelmente, confirmando os seus piores medos. Ela chamou o nome de Emma, tentando manter a voz calma enquanto avaliava a gravidade da situação. Emma respondeu fracamente, com os olhos desfocados e cheios de medo. Jason recuou instintivamente, criando distância entre ele e a cena. Ele endireitou a postura e forçou a sua expressão para algo que se assemelhasse à calma. As suas mãos permaneceram ao lado do corpo e ele evitou olhar diretamente para Emma, como se a proximidade por si só pudesse implicá-lo. Mila soltou o seu aperto e afastou-se rapidamente, posicionando-se perto da parede. Os seus movimentos eram cuidadosos, calculados, como se tentasse parecer não envolvida. Ela cruzou os braços frouxamente e olhou para o chão, recusando-se a encontrar o olhar de Sofia. Jason falou rapidamente, as suas palavras saindo num ritmo ensaiado. Ele alegou que Emma tinha tentado levantar-se sozinha e perdera o equilíbrio. Segundo ele, não houvera discussão, nem interferência, apenas um acidente infeliz. O seu tom sugeria aborrecimento em vez de preocupação. Sofia não respondeu à explicação dele. O seu treino dizia-lhe para se focar primeiro na paciente, não na história que se desenrolava ao redor. Ainda assim, algo no relato dele parecia errado. A posição do corpo de Emma e o medo nos seus olhos não condiziam com um tropeço. Sofia alcançou o equipamento de monitoramento e verificou rapidamente os sinais vitais de Emma. Ela trabalhou eficientemente, com movimentos precisos, enquanto continuava a falar suavemente para tranquilizar Emma. Em seguida, colocou o monitor fetal contra o abdômen de Emma, ouvindo atentamente. O som que se seguiu fez o seu peito apertar. A frequência cardíaca fetal estava irregular e instável, desviando-se bruscamente do que era considerado seguro. O monitor confirmou o que Sofia já temia. Tratava-se de uma emergência médica e cada segundo contava. Sem hesitação, Sofia pegou o telefone e ligou para o médico de plantão. A sua voz era firme e urgente ao explicar a situação. Ela solicitou assistência imediata e enfatizou as leituras fetais anormais e o sangramento visível. Jason suspirou alto e murmurou que tudo estava a ser exagerado. A sua frustração era clara e ele andava levemente de um lado para o outro perto da porta. Ele reclamou da atenção e sugeriu que Emma estava a reagir exageradamente, mesmo agora. Mila permaneceu em silêncio, mas o seu desconforto era evidente. Ela evitava contato visual com Sofia e olhava para a parede. O seu maxilar apertava-se e os seus dedos curvavam-se contra o vestido, traindo a sua atenção apesar do silêncio. Momentos depois, o Dr. Oliver Lane entrou no quarto a passos rápidos. A sua expressão era séria ao observar rapidamente a cena. Ele não perdeu tempo com perguntas e imediatamente moveu-se para avaliar a condição de Emma. O Dr. Lane instruiu todos os outros a recuarem para que Emma pudesse ser levantada com segurança e devolvida à cama. A sua voz carregava autoridade e o quarto mudou para uma urgência controlada. Sofia ajudou cuidadosamente, apoiando os ombros de Emma enquanto evitava qualquer movimento brusco. Uma vez na cama, Emma ofegou em busca de ar
e agarrou o estômago instintivamente. A dor percorria o seu corpo em ondas, e lágrimas escorriam pelos lados do seu rosto. Todo o seu foco estava na agonia que irradiava pelo seu abdômen e no medo de que algo terrível estivesse a acontecer dentro dela. Jason permaneceu a uma curta distância e observou sem oferecer ajuda. Os seus braços cruzados defensivamente e a sua expressão permanecia distante. Ele não se aproximou, não fez perguntas e não tentou confortá-la. Mila inclinou-se para mais perto de Jason e sussurrou sob a respiração que Emma estava a causar problemas desnecessários. As suas palavras eram afiadas, mas baixas, cheias de irritação em vez de preocupação. Ela balançou a cabeça levemente, como se incomodada pela situação. O Dr. Lane levantou os olhos do monitor e tomou uma decisão firme. Ele instruiu Sophia a contactar o parente mais próximo de Emma imediatamente. A seriedade no seu tom não deixava espaço para debate. Isto já não era algo que pudesse ser adiado. Emma virou a cabeça fracamente em direção a Sophia e sussurrou um único nome. A sua voz era quase inaudível, mas o apelo era claro. Ela queria o pai. A palavra carregava desespero, medo e um desejo de segurança, tudo de uma vez. Sophia assentiu gentilmente e gravou cada detalhe do momento na memória. Ela absorveu as expressões, as posições, as palavras ditas e não ditas. Ela sabia que o que tinha testemunhado importava e não esqueceria. Em algum lugar fora do quarto, um telefonema silencioso foi feito. Quando a linha conectou, a raiva começou a crescer no coração de um homem que ainda não tinha chegado, mas cuja presença já estava a ser convocada pela verdade e pelo instinto. Jason saiu para o corredor do hospital, fechando a porta atrás de si com uma calma deliberada. O barulho da sala de emergência desvaneceu-se num zumbido distante, enquanto ele caminhava alguns passos, com a expressão a endurecer no momento em que ficou fora de vista. Ele relaxou o maxilar, puxou o telefone e respirou de forma mais irritada do que ansiosa. Ele ligou para o seu advogado pessoal sem hesitação. A chamada conectou rapidamente, como se este número fosse usado frequentemente para situações que exigiam controle de danos. Jason baixou a voz e começou a falar em frases curtas e controladas, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele descreveu a situação como instável e inconveniente, enquadrando-se como um marido a lidar com uma esposa difícil e emocionalmente frágil. Enquanto falava, Jason começou a moldar uma narrativa. Ele sugeriu que Emma vinha a demonstrar sinais de instabilidade emocional há semanas. Ele insinuou mudanças de humor, reações exageradas e uma incapacidade de lidar com o estresse da gravidez. Ele enfatizou que ela tinha agido irracionalmente, insinuando que o que aconteceu no quarto era consequência do comportamento dela. De volta ao quarto do hospital, Mila ajustou a sua aparência. Ela alisou o tecido do vestido, verificou o seu reflexo na tela escura de um monitor desligado e suavizou a expressão. Ela queria parecer composta e inofensiva, alguém que simplesmente estava presente na hora errada. Os seus movimentos eram sutis, mas intencionais. Jason encerrou a chamada e voltou para o quarto com confiança renovada. A sua postura estava mais ereta, a voz mais firme. Qualquer incerteza que tivesse cintilado antes estava agora enterrada sob a estratégia. Ele acreditava ter recuperado o controle da situação. Ele aproximou-se do Dr. Oliver Lane e falou com autoridade, solicitando que o incidente fosse oficialmente registrado como um acidente. Jason insistiu que Emma tinha caído sozinha devido à fraqueza e sofrimento emocional. Ele enquadrou a situação como infeliz, mas inevitável.
algo que não exigia mais escrutínio. O Dr. Lane ouviu atentamente e depois recusou. A sua resposta foi calma, mas firme. Ele declarou que os ferimentos, o sangramento e o sofrimento fetal não se alinhavam com um simples acidente. O julgamento médico exigia precisão, não conveniência, e ele não assinaria um relato falso. A expressão de Jason endureceu. Ele lembrou o médico das contribuições financeiras substanciais que tinha feito ao hospital ao longo dos anos. Ele falou casualmente sobre doações, novos equipamentos e programas financiados, insinuando que a cooperação tinha benefícios. A mensagem era clara, mesmo que as palavras fossem educadas. A atmosfera no quarto mudou. A tensão preencheu o espaço à medida que a luta pelo poder se tornava óbvia. As enfermeiras moviam-se mais silenciosamente, cientes de que algo sério estava a desenrolar-se para além dos cuidados médicos de rotina. Emma começou a mexer-se na cama. Os seus olhos abriram-se, desfocados e assustados. A dor nublava os seus pensamentos, e as luzes brilhantes acima dela pareciam avassaladoras. Ela podia ouvir vozes, mas não conseguia entender totalmente as palavras no início. À medida que a sua consciência se aguçava, fragmentos da conversa alcançavam os seus ouvidos. Ela ouvia vozes alteradas, tons agudos e o seu próprio nome dito com irritação em vez de preocupação. O medo instalou-se fundo no seu peito, ao perceber que as pessoas estavam a discutir sobre ela, e não por ela. O monitor fetal continuava a sinalizar padrões irregulares. Cada flutuação aumentava a urgência do momento. O Dr. Lane verificou as leituras novamente, com a preocupação a aprofundar-se à medida que a instabilidade persistia. Sofia observava tudo de perto. Os seus instintos diziam-lhe que aquilo já não era apenas uma questão médica. O comportamento que ela estava a testemunhar cruzava fronteiras profissionais. Ela tomou uma decisão silenciosa de relatar o incidente através dos canais oficiais, sabendo que ignorá-lo seria uma falha no seu dever. Jason notou a mudança. O controle estava a escapar, e a frustração subiu rapidamente. A sua voz tornou-se mais aguda ao exigir conformidade. Ele acusou a equipe de reagir exageradamente e questionou a competência deles, com a sua irritação agora abertamente visível. Mila estava atrás dele, com os lábios curvados num leve sorriso satisfeito. Ela não disse nada, mas a sua expressão revelava prazer no caos. Ela parecia confiante de que a influência de Jason ainda prevaleceria. Jason voltou-se para o médico e declarou que Emma tinha problemas de saúde mental relacionados com a gravidez. Ele enquadrou isso como preocupação, sugerindo desequilíbrio emocional e instabilidade, plantando a ideia de que o relato dela não era confiável. O Dr. Lane respondeu decisivamente. Ele ordenou que Jason saísse do quarto, afirmando que a sua presença estava a aumentar o estresse e a representar um risco para a paciente. A decisão foi tomada no interesse da segurança de Emma, não para negociação. Jason recusou. Ele manteve-se firme, com o tom desafiador. Ele exigiu justificativa e afirmou os seus direitos, não disposto a entregar o controle tão facilmente. O seu desafio atraiu a atenção da equipe no corredor. Durante a troca de palavras, um nome surgiu novamente. Robert Carter. A menção foi breve, mas notável, deslizando para a conversa como um aviso. A reação de Jason foi imediata, embora ele tentasse escondê-la. Pela primeira vez, a incerteza cruzou o seu rosto. A sua confiança vacilou, substituída por um lampejo de inquietação. Ele olhou em direção à porta, como se subitamente ciente de que forças além do seu controle poderiam já estar a mover-se.
Em algum lugar na estrada escura fora do hospital, um pai conduzia através da noite, sem saber que a sua filha tinha acabado de ser traída da forma mais calculada. Robert Carter estava no seu escritório quando o telefone tocou. A hora tardia já a pressionara sua paciência. Quando atendeu, a voz do outro lado era desconhecida, mas tensa. Sofia identificou-se como enfermeira do hospital e antes que pudesse terminar a introdução, Robert sentiu um aperto no peito. O instinto disse-lhe que esta chamada tinha peso. Sofia explicou que Emma tinha sido ferida dentro do seu quarto de hospital. As palavras eram cuidadosas, mas o significado era inconfundível. Emma tinha caído, e a sua condição era instável. Por um momento, Robert não conseguiu falar. A sala ao seu redor parecia encolher à medida que a realidade da situação se instalava. A voz de Sofia tremia enquanto ela continuava, e esse detalhe perturbou Robert mais do que as próprias palavras. Profissionais médicos eram treinados para manter a calma. Medo na voz dela significava que algo estava muito errado. Os instintos de Robert aguçaram-se, avisando-o de que não se tratava de um incidente menor. Ele não pediu mais explicações. Robert encerrou a chamada, levantou-se e saiu do escritório sem hesitação. Papéis, reuniões e obrigações perderam todo o significado naquele instante. O seu único pensamento era a filha. Robert chegou ao carro e ligou o motor com as mãos trêmulas. A noite engoliu o som enquanto ele se afastava do meio-fio. As luzes da rua passavam borradas por ele enquanto dirigia. A cidade incomumente silenciosa àquela hora. O silêncio apenas amplificava o caos na sua mente. Enquanto dirigia, os seus pensamentos espiralavam. A estrada à frente estava vazia, mas a sua mente estava cheia de medo e perguntas sem resposta. Cada segundo parecia dolorosamente lento, como se a distância entre ele e o hospital estivesse a aumentar em vez de diminuir. Imagens do passado surgiram sem aviso. Robert via Emma como criança, rindo livremente, correndo em direção a ele com os joelhos ralados e confiança ilimitada. Ele lembrava-se de carregá-la nos ombros, prometendo-lhe que estaria sempre lá. Essa promessa ecoava na sua cabeça agora. Ele tinha jurado protegê-la, não importava a idade, não importavam as circunstâncias. A ideia de que ela estava sozinha e vulnerável destroçou-o. O seu aperto no volante aumentou. Robert pressionou o acelerador com mais força, ignorando os limites que normalmente respeitava. O medo impelia-o para a frente, urgente e implacável. As consequências da velocidade não significavam nada comparadas ao pensamento de chegar tarde demais. As suas mãos tremiam no volante enquanto o coração batia forte no peito. Ele forçou-se a manter o foco, a manter os olhos na estrada, mas a raiva começou a misturar-se com o medo. As duas emoções alimentavam-se mutuamente, crescendo mais fortes a cada quilômetro. O rosto de Jason veio à mente, não convidado, mas impossível de ignorar. Robert nunca tinha confiado totalmente no genro. Sempre houvera algo estranho, algo calculado sob o charme. Com o tempo, pequenas dúvidas tinham se acumulado, deixadas de lado ou em prol da paz. Agora essas dúvidas surgiam com clareza brutal. Robert questionava cada interação, cada momento em que tinha escolhido o silêncio em vez do confronto. O pensamento de que Jason poderia estar envolvido na dor de Emma acendeu algo sombrio e incontrolável dentro dele. O seu telefone tocou novamente, rompendo os seus pensamentos. Ele atendeu sem diminuir a velocidade. Sofia forneceu atualizações breves, com as palavras cortadas e urgentes.
A condição do bebê estava a piorar. Sinais de sofrimento fetal tornavam-se mais pronunciados. A palavra sofrimento atingiu Robert como um golpe físico. O seu peito apertou e o maxilar cerrou-se com tanta força que doeu. Ele podia sentir a raiva a subir, quente e perigosa, ameaçando dominar a razão. Robert bateu com a palma da mão no volante uma vez. Depois forçou-se a respirar. A fúria não ajudaria Emma. Ele precisava chegar com a mente clara, pronto para agir. Ainda assim, a fúria fervilhava sob a superfície, à espera. As luzes do hospital apareceram ao longe, brilhando contra o céu escuro. Alívio e pavor colidiram dentro dele. Era ali que as respostas esperavam, juntamente com verdades que ele não tinha certeza se estava pronto para enfrentar. Robert entrou na área de estacionamento e parou o carro abruptamente, mal o alinhando dentro de uma vaga. Ele não se incomodou em desligar o rádio ou arrumar o paletó. Saiu imediatamente, batendo a porta atrás de si. Os seus passos ecoaram enquanto ele se movia rapidamente em direção à entrada. Portas automáticas deslizaram, revelando o interior brilhante do hospital. O cheiro estéril e a iluminação forte atingiram-no de uma vez, fixando-o na realidade de onde estava. Robert atravessou o saguão sem diminuir a velocidade, o coração a bater tão alto que ele podia ouvi-lo. O seu pulso acelerava, impulsionado pelo medo, raiva e um único propósito. Ele estava ali pela filha, e nada o impediria de chegar até ela. As portas do hospital fecharam-se atrás dele, e a fúria de um pai finalmente entrou na vida do homem que tinha casado com a sua filha. Robert Carter empurrou a porta do quarto do hospital sem diminuir o passo, a força do seu movimento atraindo todos os olhares dentro da sala para ele. Ele não parou para observar o ambiente. A sua atenção foi direto para a cama. A visão de Emma deitada ali, pálida e frágil contra os lençóis brancos, atingiu-o com mais força do que o telefonema jamais poderia. Por um breve momento, a sua respiração estagnou no peito. Ele aproximou-se, com o olhar fixo na filha. Emma parecia menor do que ele se lembrava, a sua força reduzida a respirações superficiais e dedos trêmulos, descansando perto do estômago. Máquinas zumbiam silenciosamente ao lado dela, rastreando sinais de vida que pareciam dolorosamente incertos. A imagem gravou-se na mente de Robert. Jason estava a uma curta distância da cama. A sua postura era rígida, o rosto fixo numa expressão que sugeria irritação em vez de preocupação. Ele parecia um homem forçado a testemunhar uma inconveniência, não um marido a ver a esposa grávida lutar. Ele não se moveu para cumprimentar Robert ou oferecer tranquilidade. Mila permaneceu atrás de Jason, meio escondida pelo ombro dele. Ela manteve-se perto o suficiente para parecer conectada, mas longe o suficiente para evitar atenção direta. Os olhos dela moveram-se em direção a Robert e depois desviaram-se, o corpo inclinado defensivamente como se preparasse para recuar. Robert quebrou o silêncio exigindo uma explicação. A sua voz estava controlada, mas afiada, carregando autoridade moldada por anos de comando. Ele não pediu educadamente. Ele queria a verdade. E queria-a imediatamente. Jason respondeu sem hesitação. Ele alegou que Emma tinha se machucado sozinha. Falou de estresse, instabilidade emocional e movimento repentino. Segundo ele, ela perdeu o equilíbrio e caiu. O seu tom era calmo, quase ensaiado, como se repetisse uma história que já tinha decidido que se manteria. Robert não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou de volta para Emma. Os seus olhos traçaram os hematomas visíveis nos braços dela.
A tensão na sua postura, a maneira como ela se encolhia levemente, mesmo estando imóvel. Nada na condição dela condizia com a explicação que ele acabara de ouvir. Um lento balançar de cabeça de Robert seguiu-se. Ele não acreditava em Jason. A certeza veio facilmente, instalando-se profunda e pesada no seu peito. O instinto e a experiência disseram-lhe que aquilo não fora um acidente, e nenhuma quantidade de palavras suaves poderia mudar isso. Emma mexeu-se quando sentiu o pai por perto. Os seus olhos abriram-se mais, enchendo-se de lágrimas ao reconhecê-lo. Um choro fraco escapou dos seus lábios, e o seu corpo ficou tenso de emoção. Vê-lo quebrou o controle frágil a que ela se vinha agarrando. Robert moveu-se para mais perto do lado dela, a sua raiva momentaneamente eclipsada pela preocupação. O som do choro dela perfurou-o. Era o som do medo, dor e alívio, tudo de uma vez. Ele estendeu a mão, com cuidado para não a perturbar. A sua presença, uma promessa silenciosa de proteção. Um médico deu um passo à frente e falou claramente. O exame médico confirmou sinais de força externa forte. Os ferimentos eram consistentes com o impacto, não com uma simples queda. A declaração pousou pesadamente na sala, removendo qualquer dúvida restante. Robert endireitou-se e virou-se lentamente para Jason. A sua expressão endureceu. O calor que tinha mostrado a Emma foi substituído por uma intensidade fria e focada. Os seus olhos fixaram-se em Jason com uma clareza que não deixava espaço para mal-entendidos. O ar na sala tornou-se espesso. Ninguém falava. A tensão tornou-se quase física, pressionando contra cada pessoa presente. Mesmo os sons constantes dos monitores pareciam mais altos no silêncio. Mila deu um pequeno passo para trás. A sua confiança escorregou, substituída por inquietação visível. Ela evitava o olhar de Robert completamente agora, sentindo que a narrativa em que confiava estava a colapsar. Jason tentou recuperar o controle. Ele falou novamente, mantendo a voz uniforme, insistindo que as emoções estavam à flor da pele e que as conclusões estavam a ser precipitadas. Ele enquadrou as palavras cuidadosamente, tentando parecer razoável e composto. As mãos de Robert fecharam-se em punhos ao lado do corpo. O movimento foi lento, mas deliberado, revelando o esforço que levava para se conter. A raiva surgia através dele, alimentada pelo medo pela filha e nojo das desculpas a serem oferecidas. Robert falou com autoridade, ordenando que Jason saísse do quarto imediatamente. O seu comando foi firme e final. Tratava-se da segurança de Emma, e a presença de Jason apenas piorava a situação. Jason recusou. Ele manteve a sua posição, o tom desafiador. Ele questionou o direito de Robert de dar ordens e não fez menção de ir para a porta. O desafio era claro e atraiu a atenção aguçada de todos no quarto. Robert deu um único passo à frente. O movimento foi pequeno, mas inconfundível. Fechou a distância entre eles e enviou um aviso silencioso pelo espaço que compartilhavam. Ninguém respirava. Mesmo a equipe parecia congelada, ciente de que o momento se equilibrava à beira de algo irreversível. Emma assistia através das lágrimas, o seu medo misturado com um frágil senso de esperança, ao sentir o pai entre ela e mais danos. Então, um grito quebrou o silêncio. Foi cru e vigoroso, ecoando nas paredes e assustando todos os presentes. O som carregava anos de raiva contida, libertada num instante, e impossível de ignorar. Não restavam palavras que pudessem conter a fúria de um pai, uma vez que a verdade estava totalmente exposta. Robert Carter moveu-se antes que qualquer um pudesse reagir. A distância entre ele e Jason desapareceu num único passo,
impulsionado pelo medo e fúria que finalmente se tinham fundido. O seu ombro cortou o espaço e a sua mão disparou com certeza, agarrando a frente do colarinho de Jason e puxando-o para perto. O aperto firmou-se instantaneamente. Os dedos de Robert cerraram o tecido na garganta de Jason, imobilizando-o no lugar. O movimento não foi imprudente. Foi focado e deliberado, alimentado por um único pensamento de que nada chegaria perto da filha dele novamente. Jason congelou em choque. A sua confiança desapareceu quando o equilíbrio falhou e as suas costas bateram na parede atrás dele. O som arrancou suspiros do quarto. Os olhos dele arregalaram-se, despreparados para a velocidade e força do ataque. Mila gritou. O grito saiu dela sem controle, agudo e em pânico, cortando o ar. Ela tropeçou para trás, mãos levantadas, incapaz de processar o que estava a acontecer enquanto o poder mudava violentamente à sua frente. A equipe médica correu para a frente de uma vez. 2 enfermeiras estenderam a mão instintivamente, chamando o nome de Robert e pedindo-lhe para parar. As vozes carregavam urgência e medo, cientes do perigo, mas incapazes de igualar o ímpeto do momento. Robert empurrou Jason com mais força contra a parede. A pressão aumentou à medida que a sua raiva fluía pelos braços. Ele não bateu. Ele segurou, prensou e dominou o espaço, tornando a sua intenção inconfundível. A voz trovejou quando gritou pela filha. O som carregava emoção pura, a dor de um pai a libertar-se finalmente. Cada palavra era moldada por anos de contenção e segundos de verdade insuportável. Jason lutava para afastar as mãos de Robert. Ele agarrava os pulsos de Robert, tentando afrouxar o aperto, os seus movimentos frenéticos e ineficazes. O pânico substituiu a arrogância quando percebeu que não conseguia libertar-se. Robert não o soltou. O aperto permaneceu firme, inflexível, impulsionado por uma promessa mais antiga que este momento. O mundo estreitou-se ao rosto de Jason e a certeza de que este homem nunca mais tocaria em Emma. Robert virou a cabeça e apontou para a cama. O dedo cortou o ar, direcionando a atenção de Jason para Emma, deitada ali, pálida e a tremer. O gesto foi acusatório e absoluto. Ele falou claramente e sem hesitação. Declarou que ninguém jamais faria mal à filha dele novamente. As palavras não eram uma ameaça. Eram um juramento, entregue com finalidade. Mila pressionou-se contra a parede a tremer. A sua confiança anterior colapsou sob o peso do que tinha testemunhado. Ela evitava olhar para Emma, para Robert, para qualquer pessoa, como se encolher pudesse apagar a sua presença. A expressão de Jason mudou completamente. A compostura em que confiava dissolveu-se, substituída por medo e descrença. Os seus olhos dardejavam em direção à porta, procurando por uma fuga que já não parecia possível. A segurança do hospital entrou no quarto a toda velocidade. A presença deles mudou o equilíbrio novamente. Uniformes e autoridade preenchendo o espaço. Avaliaram a situação rapidamente, reconhecendo o perigo e a necessidade de intervir. Robert ainda não largava. O maxilar estava travado, os braços tensos, o foco inabalável. Foram necessárias múltiplas vozes e movimentos cuidadosos para começar a separá-lo de Jason. Câmeras no corredor continuavam a gravar. Cada ângulo capturava o confronto, as vozes alteradas, a luta e o momento em que a influência e a riqueza falharam em impedir a responsabilização. A segurança finalmente puxou Jason, os seus pés arrastados pelo chão,
enquanto era removido do quarto, os protestos fracos e desorganizados. Ele não olhou para trás para Emma. Mila seguiu atrás dele, chorando abertamente agora. Os seus soluços ecoavam pelo corredor, enquanto ela abraçava os próprios braços, seguindo o homem que já não a podia proteger. Emma deitou-se na cama e assistiu a tudo através das lágrimas. O corpo tremia suavemente enquanto a emoção superava a dor. Alívio misturou-se com medo ao perceber que o pai estava lá, entre ela e mais danos. O quarto mergulhou em silêncio. As máquinas retomaram o ritmo constante. A equipe recuperou o controle dos movimentos. O caos desvaneceu-se, deixando apenas o peso do que acabara de ocorrer. À medida que a porta se fechava e o ruído recuava, o significado do momento instalou-se. Com o confronto exposto e testemunhas asseguradas, o caminho para a responsabilização tinha começado. O médico voltou para a cabeceira de Emma com urgência focada, verificando cuidadosamente os sinais vitais e revendo as leituras do monitor. Os seus movimentos eram precisos e calmos, refletindo a seriedade do momento. Cada ajuste, cada olhar para a tela carregava peso. O quarto estava quieto, exceto pelo baipe constante que marcava a frágil estabilidade de Emma. O exame confirmou o que já se suspeitava. Os ferimentos de Emma não eram resultado de uma simples queda. O padrão de hematomas e estresse interno apontava claramente para a força externa. A conclusão instalou-se pesadamente sobre o quarto, removendo qualquer ambiguidade restante sobre o que tinha acontecido. Sofia estava por perto, a postura reta e resoluta. Ela tinha repassado os eventos na mente repetidamente, e a decisão já não era difícil. Ela submeteu formalmente o seu depoimento, descrevendo exatamente o que tinha visto e ouvido. As suas palavras eram claras, factuais e inabaláveis, baseadas no dever profissional e não na emoção. A segurança do hospital iniciou o processo de recuperação das imagens das câmeras do corredor. O pedido moveu-se rapidamente pelo sistema, tratado com prioridade. Telas piscaram à medida que os arquivos carregavam, revelando ângulos que capturavam momentos anteriormente escondidos atrás de paredes e portas fechadas. Robert parou em frente ao monitor enquanto o vídeo começava a passar. Ele assistiu em silêncio, o rosto ilegível. A filmagem mostrava o movimento de Jason claramente, a força do chute inegável. Não havia confusão, nem distorção, nem espaço para interpretação. O ato foi capturado na íntegra. A sequência seguinte revelou o papel de Mila. Ela foi vista a imobilizar Emma, impedindo-a de se levantar ou defender-se. A imagem congelou Robert no lugar. A traição era completa e inconfundível, gravada quadro a quadro sem piedade. Robert não falou por vários segundos após o vídeo terminar. O silêncio estendeu-se, pesado e absoluto. O seu maxilar apertou-se enquanto absorvia a verdade na sua forma mais crua. Quando finalmente se moveu, foi com certeza calma em vez de raiva explosiva. Ele tomou a decisão sem hesitação. Robert instruiu a administração do hospital a contactar a polícia imediatamente. Não haveria resolução privada, nem negociação, nem tentativa de suavizar consequências. Aquilo tinha ultrapassado o conflito familiar para a realidade criminal. Jason foi informado de que seria detido no hospital, aguardando a chegada das autoridades. As palavras atingiram-no visivelmente. Os ombros ficaram rígidos e a cor sumiu do rosto. Pela primeira vez, a certeza em que confiava rachou. Mila reagiu de forma diferente. O pânico tomou conta da sua compostura enquanto ela começava a implorar, a voz falhando ao pedir compreensão. Ela alternava entre desculpas e justificativas, agarrando-se a qualquer coisa que pudesse desfazer o que tinha sido exposto.
Nada disso alcançou Robert. O telefone de Jason vibrava constantemente. O advogado ligava repetidamente, mensagens acumulando-se com urgência. Ele olhava para a tela repetidamente, como se a ajuda pudesse chegar apenas através de um sinal. O poder que ele outrora exercia através da influência parecia agora distante e ineficaz. Robert rejeitou qualquer tentativa de discussão. Recusou chamadas, dispensou intermediários e ignorou sugestões de acordo. O seu foco permaneceu fixo em Emma e em garantir que a verdade avançasse sem obstrução. A condição de Emma estabilizou sob supervisão cuidadosa. A medicação aliviou a dor e a respiração tornou-se mais uniforme. Embora fraca, ela já não estava em crise imediata. A equipe médica trabalhou silenciosa e eficientemente, restaurando uma medida de controle ao quarto. O monitor fetal mostrou melhoria. A frequência cardíaca do bebê estabilizou, afastando-se do perigo imediato, embora o risco não tivesse desaparecido inteiramente. O alívio foi cauteloso, mas real, oferecendo um momento frágil de esperança no meio do tumulto. Sofia deu um passo à frente novamente, desta vez confirmando a disposição para servir como testemunha. Ela compreendia a gravidade do que aquilo significava, mas a sua determinação não vacilou. O que ela tinha visto não seria enterrado ou diluído. A administração do hospital isolou a área como uma cena formal. O acesso foi restrito, registros foram protegidos e a equipe foi instruída a preservar todas as evidências. O prédio mudou para um bloqueio controlado, reconhecendo a seriedade do incidente. A polícia foi chamada oficialmente. O pedido passou pelo despacho com urgência, classificado como agressão, envolvendo uma paciente grávida. A resposta foi imediata, o sistema ativando-se com eficiência praticada. Jason começou a mostrar medo abertamente. A postura cedeu e a voz perdeu o gume. A compreensão instalou-se de que esta situação já não era algo que ele pudesse gerir ou escapar apenas através do status. Mila desmoronou completamente. Os soluços já não eram performáticos ou estratégicos. Eram crus, incontroláveis e cheios da compreensão de que as consequências tinham chegado finalmente. Fora do hospital, flashes de luz vermelha e azul refletiam contra a entrada de vidro enquanto as viaturas da polícia entravam no campo de visão, sinalizando que a verdade tinha finalmente vindo à tona. Policiais entraram no hospital com urgência comedida, a presença mudando imediatamente a atmosfera fora da sala de emergência. Os uniformes e equipamentos sinalizavam que a situação tinha ido além do tratamento interno. As vozes baixaram, os movimentos tornaram-se cuidadosos. O corredor estreitou-se num corredor de consequência. Eles começaram a recolher evidências metodicamente. Depoimentos foram confirmados, horários anotados, relatórios médicos assegurados. O pessoal de segurança guiou os oficiais aos monitores do corredor, onde as filmagens já tinham sido preservadas. O processo foi preciso, praticado e deliberado, não deixando espaço para improvisação ou influência. Jason foi informado de que estava a ser colocado sob custódia. As palavras pousaram com peso. Quando um oficial deu um passo à frente e segurou o braço dele, Jason reagiu ruidosamente. Ele protestou, levantou a voz e exigiu explicações. As objeções ecoaram pelo corredor, mas não mudaram nada. O som das algemas a fechar foi agudo e inconfundível. O metal clicou no lugar ao redor dos pulsos de Jason, na frente de todos os presentes. Aquele som viajou mais longe que os protestos dele. Marcou um ponto sem retorno. Mila foi separada imediatamente
e escoltada vários passos para longe para interrogatório. A distância entre ela e Jason parecia simbólica, bem como processual. Ela olhava para trás repetidamente, o rosto retorcido de pânico, procurando por uma tranquilidade que não vinha. Sob interrogatório, Mila começou a transferir a culpa. As palavras saíam rápidas e irregulares, enquanto insistia que Jason tinha agido sozinho. Ela enfatizou confusão, medo e falta de controle. A tentativa de distanciar-se era transparente, impulsionada pelo desespero em vez de estratégia. Jason ouviu as acusações e explodiu. Ele virou a cabeça em direção a ela e lançou palavras furiosas, amaldiçoando a traição dela. A aliança que outrora os empoderava dissolveu-se em segundos, substituída por hostilidade pura. Os oficiais intervieram rapidamente para evitar escalada. Robert estava por perto e assistiu a tudo desenrolar-se. Ele não falou. A postura era rígida, os olhos firmes, absorvendo cada momento com clareza. Isto não era satisfação. Era confirmação. De dentro do quarto, Emma ouviu o som das restrições a serem fechadas. O clique metálico chegou até ela através da porta, claro e final. O corpo ficou tenso quando o significado foi registrado. Lágrimas brotaram nos olhos, não de medo, mas de libertação. Ela chorou silenciosamente, virando o rosto para o travesseiro. As lágrimas eram silenciosas, contidas, carregando exaustão em vez de pânico. Ela tinha suportado o pior. Agora, ela estava a testemunhar o início da responsabilização. Um médico entrou brevemente e lembrou-a de que precisava de repouso absoluto. O corpo tinha passado por um trauma, e a recuperação exigia calma e quietude. Emma assentiu fracamente e seguiu as instruções, confiando no processo que se desenrolava ao seu redor. Jason foi escoltado pelo corredor sob supervisão. As pessoas afastaram-se à medida que ele passava, assistindo sem simpatia. A confiança anterior tinha desaparecido, substituída por choque visível e humilhação. O caminho à frente já não era um que ele controlasse. Mila seguia atrás a uma certa distância, ainda a chorar, com movimentos instáveis. Ela cobria o rosto com as mãos, incapaz de enfrentar os olhos ao redor. A realidade que ela tinha evitado era agora inevitável. À medida que as portas se fechavam atrás deles, o hospital gradualmente voltou a um estado mais calmo. A equipe retomou os deveres. As conversas baixaram. A intensidade que tinha tomado conta do andar começou a libertar-se, deixando exaustão no seu rastro. Robert voltou para a cabeceira de Emma e sentou-se sem falar. Ele pegou na mão dela e segurou-a firmemente, ancorando-a com presença em vez de palavras. O aperto era firme e protetor. Emma sentiu a mão dele e virou a cabeça levemente. Ela conseguiu um leve sorriso através da fadiga. Era pequeno, frágil, mas real. Pela primeira vez naquela noite, sentiu-se segura. O monitor fetal continuava o seu ritmo constante. As leituras estabilizaram, indicando que o perigo imediato tinha passado. O alívio foi cauteloso, mas genuíno, reconhecido silenciosamente pela equipe médica. A atmosfera no quarto mudou. O medo afrouxou o aperto. A tensão relaxou para uma esperança cautelosa. O espaço já não parecia um campo de batalha, mas sim um lugar de recuperação. Lá fora, as luzes do hospital refletiam nas viaturas da polícia enquanto se preparavam para partir. A presença da autoridade permanecia, não como ameaça, mas como garantia de que a ação tinha sido tomada. Dentro do quarto, pai e filha permaneceram imóveis, conectados pelo silêncio e entendimento compartilhado.
O futuro era incerto, mas pela primeira vez parecia possível. O caso avançou mais rápido do que qualquer pessoa esperava. Horas após a prisão, a história espalhou-se além das paredes do hospital e para a visão pública. Meios de comunicação reportaram o incidente com urgência, repetindo os mesmos fatos, enquanto filmagens e declarações circulavam pelas telas. A imagem de uma mulher grávida numa cama de hospital, cercada por equipe médica e polícia, tornou-se impossível de ignorar. A atenção pública fixou-se pesadamente nos nomes envolvidos, e a pressão aumentou imediatamente. A cobertura da mídia intensificou-se à medida que repórteres descobriam detalhes da noite. Câmeras reuniram-se fora do tribunal. Microfones estendiam-se para qualquer um disposto a falar. Analistas discutiam as evidências abertamente, e a opinião pública endurecia a cada novo relato. O que tinha começado como um ato privado de violência era agora uma conversa nacional, moldada por imagens inegáveis e testemunhos juramentados. Acusações formais foram apresentadas contra Jason logo depois. Os promotores anunciaram um indiciamento criminal, delineando a gravidade das ações dele. A linguagem era direta e sem ambiguidade. Não se tratava de um mal-entendido ou acidente. Era violência documentada e testemunhada, realizada contra uma mulher vulnerável num ambiente médico. Mila não foi poupada do escrutínio. Os investigadores nomearam-na como cúmplice, citando o envolvimento físico e comportamento gravado. O papel dela já não era uma questão de especulação. Documentos legais descreviam como ela imobilizou Emma e falhou em intervir, transformando presença em participação. O peso dessa distinção tornou-se claro ao enfrentar as suas próprias acusações. Robert agiu rapidamente. Ele contratou a representação legal mais forte disponível, determinado a que nenhuma fraqueza processual minasse o caso. O foco permaneceu fixo num resultado: responsabilização. Ele não falou com a imprensa, deixou as evidências falarem por ele. Emma chegou ao tribunal com apoio médico. Uma enfermeira caminhava ao lado dela, firme e atenta. Os passos eram lentos, mas deliberados. Ela não olhou em direção a Jason ou Mila ao ocupar o seu lugar. A atenção permaneceu em frente, baseada no conhecimento de que já não estava sozinha. Sofia foi chamada para testemunhar cedo. Ela falou claramente e sem hesitação. Descreveu o que tinha visto, o que tinha ouvido e o momento em que percebeu que a situação era perigosa. O relato correspondia à linha do tempo precisamente. Não houve contradições, nem floreios, apenas fatos entregues com calma resolução. O tribunal ficou quieto quando o vídeo do hospital foi reproduzido. A filmagem preencheu a tela à vista de todo o júri. As ações de Jason eram visíveis, inconfundíveis na intenção. A posição de Mila era igualmente clara. A gravação tocou do início ao fim, sem interrupção, sem edições, sem quadros em falta. Jason não tentou negar o que aparecia diante dele. A postura mudou quando o vídeo terminou. A sala parecia mais pesada à medida que os segundos finais desvaneciam. A verdade tinha falado de uma forma que nenhum argumento podia desfazer. Mila baixou a cabeça. Ela não olhou em direção ao júri ou à galeria. As mãos descansavam imóveis enquanto a realidade das acusações se instalava. A confiança que outrora exibia tinha desaparecido completamente. O promotor levantou-se e delineou as acusações metodicamente. Cada acusação foi lida com clareza. Agressão a uma mulher grávida. Perigo para uma criança por nascer. Obstrução de cuidados de emergência.
A lista carregava uma gravidade que silenciou a sala. Jason foi formalmente acusado de violência doméstica contra uma parceira grávida. O tribunal reconheceu a gravidade aumentada do crime devido à condição médica envolvida. A linguagem foi firme. Não haveria redução de responsabilidade. Acusações adicionais abordaram o risco imposto à criança por nascer. O testemunho médico confirmou que a agressão colocou a gravidez em perigo imediato. Esse risco não era teórico, era mensurável e documentado. A acusação de obstrução seguiu-se. Evidências mostraram que as ações de Jason atrasaram a intervenção médica num momento crítico. Esse atraso acarretava consequências que o tribunal não podia ignorar. O veredicto veio sem hesitação. Jason foi sentenciado a uma pena de prisão. A decisão refletiu a seriedade das ações e o dano causado. O tribunal permaneceu em silêncio enquanto a sentença era lida em voz alta. Mila recebeu uma decisão separada. A sentença dela considerou o envolvimento e cooperação durante a investigação. A distinção não diminuiu o resultado. A responsabilidade foi atribuída a quem pertencia. Robert soltou uma respiração que segurava há semanas. Não era triunfo. Era alívio. O sistema tinha funcionado como devia e a filha tinha sido ouvida. As lágrimas de Emma caíram silenciosamente. Não nasceram de luto ou medo. Vieram da libertação, do conhecimento de que a verdade tinha sido reconhecida e o perigo removido. Aquelas lágrimas não carregavam dor. Carregavam um desfecho. Quando o tribunal foi suspenso e as portas se abriram, a vida além do tribunal esperava. Em algum lugar, além daquele limiar, um novo começo já estava a formar-se. Emma deu à luz a sua filha em segurança após várias semanas difíceis. A sala de parto estava quieta, mas focada, preenchida com vozes calmas e mãos firmes. Os médicos moviam-se com precisão, cientes de quão frágil era este momento depois de tudo o que ela tinha suportado. Quando a bebê finalmente chorou, o som não pareceu alto. Pareceu um alicerce. Confirmou a sobrevivência. Confirmou que, apesar da violência e do medo, a vida tinha continuado. Robert estava por perto e segurou a neta pela primeira vez. Com lágrimas que não tentou esconder, as mãos tremiam enquanto ele apoiava o pequeno corpo dela. Ele tinha enfrentado tribunais, poder e escrutínio público. No entanto, este foi o momento que o desarmou. O peso do alívio e da gratidão pressionou o peito. Ele baixou a cabeça e sussurrou agradecimentos que carregava há meses. A luz da manhã preencheu o quarto do hospital lentamente. A luz do sol filtrava-se pela janela e instalava-se pelas paredes e chão. Suavizava o branco estéril do espaço. O quarto já não parecia um campo de batalha. Parecia um começo. As enfermeiras moviam-se silenciosamente, respeitosas da quietude que envolvia mãe e filha. Emma olhou para a filha com olhos firmes. Não havia pânico na expressão agora. Nenhuma busca. Ela estudava cada pequeno detalhe. A forma como a filha respirava. A forma como os dedos se curvavam instintivamente. A paz substituiu a tensão que outrora vivia atrás dos olhos dela. Não era uma felicidade frágil. Era uma calma conquistada. Ela inclinou-se para mais perto e sussurrou uma promessa destinada apenas à filha. A voz era baixa, mas firme. Ela prometeu proteção. Prometeu honestidade. Prometeu que o silêncio nunca mais seria confundido com força. As palavras importavam porque ela as dizia com intenção. Naquele momento quieto, Emma entendeu algo claramente.
Ninguém jamais teria permissão para ferir a filha dela. Nem com palavras, nem com força, nem com manipulação. Limites já não eram ideias abstratas. Eram linhas que ela defenderia sem desculpas. Em outro lugar, Jason começou a vida dentro das paredes da prisão. A estrutura era rígida, a rotina implacável. Pela primeira vez, as escolhas dele já não dobravam os sistemas a seu favor. Os dias eram medidos, sem privilégio. As noites eram longas e sem plateia. O silêncio que enfrentava lá não era escolhido. Era imposto. Mila desapareceu da visão pública. As contas dela ficaram inativas. O nome desapareceu das conversas que outrora o amplificavam. A atenção seguiu em frente sem ela. Não houve declarações, nem explicações, apenas ausência. A performance acabou quando as consequências chegaram. Emma assinou os papéis do divórcio com mãos firmes. O ato não foi emocional, foi final. Ela não olhou para trás para a assinatura uma vez escrita. O documento marcou o fim do controle e a restauração da sua autonomia. O capítulo fechou sem cerimônia. Robert permaneceu próximo. Ele manteve-se presente sem pairar. Ouvia mais do que falava. Aprendeu quando dar um passo à frente e quando dar espaço. O apoio era consistente, não dramático. Essa constância importava mais do que grandes gestos jamais poderiam. Lentamente, a família começou a recuperar. As conversas voltaram a tópicos normais. Refeições eram compartilhadas sem tensão. O riso reentrou em salas onde estivera ausente. A cura não chegou toda de uma vez. Chegou em pequenos momentos comuns. A força física de Emma retornou gradualmente. Cada dia trazia progresso mensurável. Ela caminhava mais longe. Dormia melhor. O corpo respondia ao cuidado em vez de se preparar para o dano. A recuperação não foi apressada. Foi respeitada. Os ferimentos visíveis desapareceram. Hematomas sararam. Músculos relaxaram. O espelho já não refletia danos. O corpo carregava prova de sobrevivência em vez de evidência de violência. As feridas internas demoraram mais, mas também começaram a fechar. O medo afrouxou o aperto. As memórias perderam o poder de interromper a respiração. Ela aprendeu que curar não significava esquecer. Significava recuperar o controle. Emma entrou numa nova vida com intenção. Ela não correu para a frente cegamente. Moveu-se com consciência, escolhendo segurança e clareza em vez de aparências. O futuro já não era algo pelo qual ela esperava. Era algo que ela moldava. Ela já não tinha medo. Não porque o perigo já não existisse, mas porque confiava em si mesma para responder. O medo já não ditava o seu silêncio ou as suas escolhas. Ela também recusou-se a permanecer quieta. A voz retornou com confiança. Ela falava quando algo parecia errado, fazia perguntas, estabelecia limites. O silêncio já não era uma estratégia de sobrevivência. A maternidade reformulou-a. Emma tornou-se forte de uma forma que não exigia dureza. A força era protetora, deliberada e fundamentada. Ela compreendia a responsabilidade sem se entregar. A filha entrou no mundo em segurança, cercada por cuidado em vez de caos. O ambiente importava. O começo importava. Emma garantiu que este primeiro capítulo da vida da filha fosse definido pela segurança. A justiça tinha sido completada, não como vingança, mas como responsabilização. Os sistemas funcionaram como deveriam. Consequências seguiram ações. O desfecho não apagou o passado, mas permitiu que o futuro existisse sem a sua sombra. Fora do hospital, a cidade continuava o seu ritmo, sem saber que dentro de um quarto silencioso, um longo ciclo de danos
tinha finalmente terminado e algo novo tinha começado.